Cheguei com mensagem da espiritualidade. É a mensagem certa, na hora certa, para a pessoa certa. Então, se você chegou aqui, tem orientação para você, para o seu momento. É atemporal, é intuitiva, é canalizada. Eu vou trazer 3 opções para você e a gente vai abrir a leitura com o baralho de Dona Maria Padilha, Laroê, moça bonita, trazendo a orientação. Então, o que eu vou combinar com você? Escolhe uma das opções, a que mais te chamar. Ali vai ter a grande mensagem. Se você quiser escutar as outras duas, faz pergunta específica para cada uma, que eu tenho certeza que vai trazer a orientação perfeita para o seu momento e para responder o que você perguntou. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Michele Correia. Eu sou especialista em identificar padrões que estão travando a sua vida com essa ferramenta que eu amo e te guiar como a destravar. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Eu trouxe 3 sequências numéricas, que são sequências Grabovoi, porque eu quero fazer uma alquimia aqui. Então tá tudo intencionado, tá tudo conectado. Escolhe ou a opção 1, 520, ou a opção 2, 888, ou a opção 3, 918. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado e na descrição quando cada opção começa. Veja qual das 3 opções mais te chama a atenção e já vai direto para ela. E aí depois, se fizer sentido e você tiver perguntas, faça uma pergunta para cada opção, que também vai ter mensagem para você, tá? Escolhe com o seu coração. Aqui tá os 3 caminhos. Bora começar essa leitura? Você que se conectou com a opção 1, o 520, a gente tem a energia da separação aqui. Aqui a gente está falando que alguma coisa se encerrou, alguma coisa se perdeu, e que isso te trouxe um certo abalo, né? E ficou com a sensação de é como se você tivesse perdido algo ou alguém importante. Alguma coisa que terminou, pode ser uma relação, pode ser um período em algum lugar que você estava, pode ser uma sensação, sabe? Um sentimento que você tinha muito forte e ele foi esfriando dentro de você. E aí, eu saio da separação e chego aqui nessa carta da boa sorte, me trazendo que quando você entender algo aqui com essa separação, com essa finalização, com esse encerramento, os caminhos voltam a se abrir. É isso que eu sinto aqui de abertura. As outras opções estão aqui, eu ainda não sei. Vou deixá-las aqui. E aí vamos entender por que a carta da separação tem mensagem aqui para quem se conectou com a primeira opção. Se você quiser saber quais oráculos eu estou usando, pode consultar aqui na descrição, eu deixo, tá? A gente está falando sobre, 5 de ouros, 4 de copas, mais um. Eita, que vieram várias, eu vou aceitar. 7 de espadas, 3 de ouros e 9 de espadas. Alguma coisa aqui não saiu da forma como quem se conecta com a primeira opção esperava. E aí, o que vocês estão vivendo nesse momento? A sensação de engano. Eu me enganei quando eu escolhi essa pessoa, eu me enganei quando eu escolhi tomar essa ação, eu me enganei quando eu escolhi acreditar nesse sonho. Então tem uma sensação inicial de quebra de expectativa. Por isso que veio a carta da separação, aí tinha grande amor e morte a alguém que foi embora. Então algo em que eu coloquei ali as minhas melhores intenções, as minhas maiores expectativas,
Isso, a gente tem o 7 de espadas aqui no meio de tudo falando assim, Michele, eu chego nessa leitura com o coração um pouco angustiado, para alguns de vocês, o coração aquebrantado, porque isso era importante para mim e eu sinto que eu perdi. E agora eu tô um pouco ansioso, porque sabe o que acontece aqui para você? Vem uma sensação de eu preciso recomeçar, eu tô ansioso em fazer a coisa acontecer de novo. Eu preciso recomeçar aqui na minha vida emocional, eu preciso recomeçar na minha vida profissional, e isso tá me trazendo ansiedade, porque eu fiz tanto, eu entreguei tanto, e eu sinto um cansaço aqui. A minha mente está acelerada, porque eu fiz demais, eu entreguei tudo que eu podia, e agora eu tô com aquele cansaço de assim, putz, eu vou ter que começar tudo de novo, perdão da palavra do putz. Tá. E por que quem se conecta com a opção 1, é, por quê? Tá. Já conto o porquê pra vocês. Por que vocês chegam aqui nessa leitura? Olha isso. 7 de paus com a rainha de ouros e o 6 de paus, que é a carta do sucesso, do reconhecimento, do trunfo. Aqui tá dizendo que o 7 de paus é aquela força, sabe? É a tal da resiliência, é a tal da fênix renascida. O que estava acontecendo? De alguma maneira, esse caminho, ele não tinha a ver com o desejo final. É como se vocês tivessem ido atrás de um sonho, ido viver alguma coisa no caminho errado. Sabe quando a gente vai fazer uma viagem numa estrada que corre muito rápido e a gente escolhe um carro que não acompanha essa velocidade? É muito isso que eu tô sentindo aqui. E o que aconteceu? As coisas realmente não saíram como esperado, porque tinha algo no seu plano que não estava conectado. Então, por exemplo, Michele, eu quero eu quero ser promovido no trabalho. Você não estava ali se aperfeiçoando o suficiente, se conectando com as pessoas certas. Sabe eu fazer o que precisa ser feito? Eu quero melhorar esse relacionamento que eu já tenho, eu quero encontrar uma relação legal, eu quero sair das relações que fica no meio termo. Tinha algo em você que você precisava mudar para que você conseguisse conectar isso fora. Eu sou muito focada em autoconhecimento e transformação. Tanto que, se você olhar aqui na descrição, são essas duas palavras. Por quê? Conhecimento é você entender que tomate é uma fruta. E sabedoria é você não colocar na salada de fruta. Então, às vezes, e assim, eu falo isso para vocês, que às vezes a gente está indo, dando murro de ponta de faca, em ponta de faca, que as coisas não estão fluindo. Por quê que não estão fluindo? Porque não é por ali ou não é daquele jeito. Não é que isso que você quer não vai acontecer. É um não. É que a forma que você estava indo encontrar com isso, com esse sonho, com essa vontade, com essa realização, com esse relacionamento, não ia fazer você chegar lá. Então aqui é muito sobre você precisa olhar para isso, né? Olhar para o contexto geral. Eu costumo falar, olhar a visão de cima. Presta atenção na forma como você estava conduzindo esse processo, esse carro que você escolheu para fazer essa viagem, e para na primeira parada que tem aqui nessa metáfora e troca esse carro. Isso vai fazer diferença para você. Aqui era só recalcule essa rota, porque do jeito como você estava indo, com as ferramentas que você estava indo, com o sentimento, com a cabeça que você estava indo, você não ia conseguir realizar. Então, alguma coisa precisava te parar para você falar, opa, não tá dando certo, não é por aqui. E quem chega aqui nessa leitura, pega um atalho no sentido de assim, agora eu já sei por que que eu não estava conseguindo esse relacionamento, essa promoção, esse sei lá o que que eu quero tanto, porque a gente está falando de algo que é valioso para você. E a gente está falando que não é falta de sorte, sabe?
são os embaraços que acontecem, que parece que não vai levar a gente para lugar nenhum, só vão atrasar o nosso caminho, que na verdade é espera aí que não é por aqui. Eu já, em alguns momentos, já pensei em desistir de alguma coisa, e aí eu só fui entendendo que sonhos, aquilo que arde no nosso coração, desejo, eles têm 100% de sim, do universo, de Deus, eles vão acontecer. Só que o que às vezes nos afasta de manifestar, de realizar, de conseguir, é justamente como a gente vai fazendo isso acontecer. Porque existem dois caminhos: o caminho que vai te levar e vai ter os desafios e tudo mais. Existe um caminho que você vai andar, andar, andar e não sair do lugar. E era nesse caminho que você estava indo. Então não é para desistir disso. Isso foi sim, a sua oração foi atendida, o seu pedido será atendido, só que não era por aí, não era esse o caminho, né? Tá. E como? E como guiar quem chegou aqui e acessou a opção número 1? De forma prática, baralho, direta. Como? Como com abundância, de forma clara e objetiva. Certo. Ó, dependurado 10 de copas com 8 de copas. Aqui tinha um ponto de vista, tinha uma ideia que você precisava revisar, mudar a perspectiva mesmo. É muito sobre mentalidade, no sentido de mentalidade, o que eu penso sobre a partir de uma emoção que eu tenho. Então eu vou colocar um exemplo aqui. Eu estava indo em direção a ter um amor saudável. Só que eu tenho uma sensação inconsciente, uma emoção inconsciente aqui de que relacionamento é difícil, que é impossível ter isso. Como é que eu vou chegar nesse relacionamento que eu tô dizendo que eu quero, se dentro de mim, no meu inconsciente, pelas histórias que eu vivi, pelas histórias que eu observei, pela forma que eu vi as pessoas que quando eu era criança se relacionavam, eu não acredito. Então tem alguma emoção que você precisa curar, e a partir dessa cura emocional de sim, relacionamentos saudáveis são possíveis, desde que eu me cuide primeiro, né? Desde que eu me torne essa pessoa que se relaciona comigo de forma saudável. Olha isso, o dependurado com 10 de ouros. Então, aqui qual é a emoção que você sente? Faz essa reflexão. Como eu me sinto sobre isso, de verdade, né? Escreve como eu me sinto sobre ter um relacionamento saudável, como eu me sinto sobre ser promovido. Vai no sentimento disso que você tanto quer e que não tá acontecendo. E veja como você se sente de verdade sobre isso, lá no fundo. Quais são qual é a sabotagem de você? Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Até comecei a engasgar. Qual é a emoção que vem? Como é que você se sente sobre isso? Porque como você se sente sobre isso de verdade é o que está bloqueando você de fazer acontecer. Então, se eu não me sinto capaz, eu tenho pensamentos de incapacidade sobre isso. Por isso eu preciso curar uma emoção, um sentimento e mudar a forma como eu penso sobre isso. Pensamento e sentimento caminhando juntos aqui, tá? Tudo que a gente vive é um reflexo do que a gente pensa, sente e faz. Então, tudo, até o quanto a gente tem na conta bancária, tem a ver com o quanto você sente que pode, que merece, o teto que você sente que pode. Então, é uma emoção aqui que tá bloqueando isso, e se você fizer se der esse respiro aqui, ó, você vai conseguir entender. Vamos de mensagem final aqui. Aqui o importante isso que você tanto quer, um sim. Você só precisa curar uma emoção que você não se sente merecedor e mudar a perspectiva sobre isso a partir dessa cura. Então, primeiro passa pelas emoções para que o caminho se abre, porque é assim para você, tá? Isso vai acontecer. Não desanima, não desiste.
Mensagem final aqui para opção 1. Laroie, Dona Maria Padilha, salve suas forças. 5 de espadas, olha isso. 5 de espadas, 6 de ouros e 9 de ouros. É exatamente o que eu falei. Sem pôr nem tirar. Eu dei o conselho antes do conselho e vim com as cartas. O campo fala, tem energia aqui. Eu recebi sua energia. Aqui fala que o 5 de espadas é uma carta de ego, é uma carta de comparação, de será que eu posso? Será que eu consigo? Tá vendo o que eu falei? 6 de ouros é a carta do equilíbrio, então eu preciso não alimentar as minhas inseguranças sobre isso. No meu sentir, eu preciso curar essa emoção para que esse resultado venha. 9 de ouros. O resultado vai vir, né? Olha a justiça aqui. Providência divina. Não é, portanto, que essa é uma leitura canalizada que eu pedi aqui suporte de Dona Maria Padilha. E eu sei que chegou para você num momento certeiro, como tudo nesse universo. Se fez sentido, curte. Porque quando você curte, o algoritmo vai falar, vamos recomendar para mais pessoas. E eu sei que essa mensagem precisa chegar para todo mundo que está quase desistindo. Se você não é inscrito, já se inscreve por aqui para a gente não se perder. Na descrição eu também deixo o cronograma das leituras. Comenta aqui se você tem um tema de sugestão para que eu, né, possa construir o canal junto com você. E eu espero te encontrar na próxima leitura. Me despeço. Se você for ficar nas outras leituras, vamos juntos. Aquele cheiro. Bora descobrir o que vem para você que se conectou com o 888, é a segunda opção, em casa. Verdade, sabedoria. 888 é uma sequência de abundância, justiça, equilíbrio e espiritualidade menor. Tem uma fase muito leve se aproximando, em que você vai se sentir em casa, né? Quando a gente se sente em casa com a gente mesmo, significa que a gente está conectado com a nossa verdade. Quando a gente se sente em casa com a pessoa que a gente se relaciona, ou com a pessoa que você vai vir a se relacionar no trabalho. Então a gente está falando de um momento de propósito aqui. Tem muitas cartas de equilíbrio, de espiritualidade. Então, são pessoas que passaram ou estão passando por um despertar espiritual. E aqui não é você se tornando alecrim dourado, não. É você olhando para a vida e falando, tá, isso aqui não é só uma correria. Eu preciso parar de me distrair. Eu quero me conectar com propósito, com verdade. Eu quero deixar um legado aqui. Não para o mundo, mas eu quero deixar uma marca por onde eu passar. Bonito, gostei dessa energia. Agora vamos olhar para o tarô aqui. Laroê, Dona Maria Padilha, salve suas forças. Laroê, isso é bonito. Clarifica para mim com 3 cartas que veio em casa, para quem se conectou com 888. É um número muito conectado com o universo, né? É um número muito potente. A Lua, o Imperador, tá vendo? E a Morte, a Torre. Ó, vocês chegam até aqui nesse despertar espiritual, se sentindo em casa, depois de um período intenso, caótico, de autodescoberta. Então, muita coisa saiu. A gente tem morte e torre aqui. Michele, muita gente se afastou, eu me afastei, eu fiquei um tempo comigo mesmo. As coisas parecia que estava tudo revirado, assim, né? Na minha tela mental vem assim o caos. Só que a torre, ela só quebra alguma estrutura que foi construída em bases que não são sólidas. Tanto que a gente tem o imperador que fala de solidez, com a torre que fala de rompimento. Então, tinha algo muito rígido aqui, uma ideia, um jeito de viver, que não tinha mais sentido, só estava ali acontecendo. E aí, vocês passaram por uma fase que eu chamo que é a fase da limpeza. Sabe quando a gente faz uma oração? Ou quando a gente faz uma manifestação? A primeira etapa é a limpeza, que é o que precisa sair para eu chegar nesse lugar? Então vocês passaram pela limpeza e vocês estão chegando assim, meio
Michele, acabei de me recuperar. Ó, tô até meio sem fôlego aqui. Mas agora quem eu me tornei nesse processo, como eu tô me sentindo, traz um negócio de assim, não foi fácil, mas valeu a pena, tá? Vamos ver por quê aqui. Olha isso, 2 reis aqui, 7 de paus, rei de copas com rei de ouros. Aqui precisava amadurecer, então precisava ficar mais seletivo. Tem uma coisa que eu sempre falo que a natureza mostra muito pra gente como que é a vida, sabe? Se a gente pega uma fruta estragada e coloca junto com outras frutas maduras deliciosas, elas vão estragar rapidinho. O rei de copas, ele é a energia do assim, eu sinto muito, eu sou generoso, eu sou afetuoso, mas eu sei a prateleira que cada um tem na minha vida. Seletivo, não entregar tudo que você tem para todos, né? Saber que quem você é único o suficiente para você entregar a versão que cada um merece. E rei de ouros fala de segurança material. Para você se tornar rei nas emoções e na matéria, a gente está falando de emocional e material aqui, em casa, você precisa se libertar. Por isso que veio essa torre. Se libertar de tudo aquilo que te desconecta com a distração, que te desconecta com a escassez, que te desconecta, que te conecta, na verdade, né? Que te conecta com a. Isso te desconecta, fazendo que você fique distraído, escasso, inseguro. Você entendeu? Eu dei uma, como se diz? Surgiu um ruído aqui, mas você entendeu o que eu quis dizer. Porque esse amadurecimento, essa realização, esse próximo passo, ele dependia de tirar elementos que te desconectavam da vida que você quer, da vida que você sonha, te conectava muito mais com algo que não era verdadeiro. Então tinha escassez, tinha carência, tinha cobrança, tinha insegurança, tinha o dinheiro entrando para alguns, mas não fazendo ele trabalhar com você, tinha o dinheiro faltando, tinha muita coisa acontecendo que vinha há muito tempo ali. A gente está falando de lua, a lua fala de feminino, de inconsciente, a gente tem um imperador que fala de masculino. Então, aquilo que eu acreditava com aquilo que eu fazia estava totalmente conflituoso, divergente. E aí eu passo por essa separação de joio do trigo e amadureço. Então eu não tô. Por isso que eu falei que eu vi a lua, o imperador e a morte, e assim que eu abri, eu senti energias muito maduras, despertas, né? E a gente sabe que é despertar? Despertar é a noite escura da alma, quando você olha para todas as suas sombras e em vez de fingir que elas não estão ali, você fala: deixa eu conversar com você. Com esse medo, com essa insegurança, com essa rigidez, com isso, com essa raiva, com o que quer que seja. Deixa eu conversar com você, vamos dialogar, sombra, e vamos transformar isso em algo bom. Deixa eu integrar você, né? Porque quanto maior maior é a sua luz, quanto mais você se ilumina, maior é a sombra. Então eu tô falando com pessoas conscientes que amadureceram e que sim, passaram por uma temporada aí de jogos vorazes, mas estão chegando aqui assim, Michele, vocês estão saindo dessa temporada e vão começar a colher frutos, porque é isso que eu sinto aqui na energia. A gente tem a verdade, o equilíbrio, a espiritualidade menor. Foi um processo necessário, tá? Eu sei que não foi fácil, mas foi necessário. E como que eles acessam essa fase de colheita agora? Como? 3 de ouros. Ai, que linda. 3 de ouros com 6 de ouros. A roda da fortuna. Saia da estagnação. Saia do. Não fique parado. E lembra de uma coisa que você vai precisar construir um dia de cada vez aqui. É aos poucos, é processo. Não se planta uma floresta da noite pro dia, né? 10 de paus aqui, 3 de espadas. É fim de cansaço físico, de dor emocional, de luta. Olha quem tá aqui. 6 de paus e 4 de paus. O 4 de paus é a carta da casa também, tá? Então, assim,
Depois disso, a reconstrução, que é um processo, que é um dia de cada vez. E você chega aqui para você entender que você chegou num ponto em que, se você continuar, se você sustentar, a colheita vai vir, né? Michele, quanto tempo? Vamos lá, 3 de ouros com 6 de ouros. A gente está falando de uma energia de ouro, de terra, que depende do que você faz. O tempo depende do quanto você vai colocar de energia à disposição. Então, se você focar nisso, vai ser mais rápido. Se você começar e parar, vai demorar mais. Então, o tempo vai depender da sua energia, do quanto você faz acontecer. Mas que, de fato, você chega aqui para entender que essa fase tortuosa passou, pode respirar, que vem colheita sim, desde que você se aproprie de todo o conhecimento que ficou dessa situação que você passou, de amadurecimento, de segurança, de autoconfiança, de ficar mais seletivo, de construir relações e uma dinâmica de dia a dia, porque o Ouros fala muito de como você constrói a sua rotina, como que um rei de Ouros vive. Ele não é distraído, né? Ele não é escasso, ele sabe que ele é único, ele se valoriza, se valoriza nas relações, no trabalho. Não é que ele vai sair por aí peitando todo mundo, mas ele não vai deixar as pessoas colocarem ele no lugar que ele não tem que estar. Sem brigar, né? Com estrutura, com maturidade. Então, aqui fala sobre você focar e colocar os tijolos todos os dias que a colheita vem. O tempo vai depender de como é a sua entrega, tá? Porque eu escutei pessoas falando, tá, quanto tempo que eu não aguento mais? Se você foi uma dessas pessoas, coloca um emoji de coração aqui pra mim. Coloca a opção 2 e coração que eu vou saber, porque eu escutei. Então alguém falou, ai, quanto tempo que eu não aguento mais? Conselho final aqui. Pega essas informações, eu não quero fazer leituras longas para cada opção, para você escutar, entender o ponto-chave, o ponto de virada e fazer acontecer. Beleza? Conselho final aqui para a opção 2. 888, galera do despertar. Ó, tá falando para você prestar bastante atenção na sua ambiência, nas suas pessoas, nas mesas que você se senta. Eu gosto muito de falar disso, porque onde a gente senta e interage, pode vir colheita abundante ou escassez, né? Terreno árido. Aqui fala para você mudar a sua perspectiva na forma de construir algo. Tá falando para você não ir com pressa. O carro fala sobre direção, mas ele fala que todos os dias a gente faz alguma coisa, mas sem pressa. Porque naturalmente, quando a gente está numa estrada dirigindo, a gente só consegue ver um pouco à frente, a gente não consegue ver tudo. Então é como se falasse assim: se dedica com atenção, coloca sua energia naquilo que você está fazendo, que naturalmente esse crescimento vai vir, tá? Não fica se preocupando com tudo, faz tudo o que você pode. Deixa o impossível para o universo, para Deus, beleza? É muito sobre isso aqui. Tá pedindo muito para que você não fique ansioso, para que você não tenha pressa. É muito o que eu escuto aqui. Fala para ele, fala para ela, continuar fazendo tudo com calma, com atenção, com dedicação. Não vai na ansiedade aqui. Constrói o caminho a partir do seu ponto de visão. É muito isso que eu sinto aqui. Se fez sentido, já curte. Quando você curte, você me ajuda para que o YouTube recomenda essa leitura para que outras pessoas recebam. O universo está fazendo a parte dele, mas tem um algoritmo, né? Então, isso é importante. Já se inscreve para a gente não se perder de vista. Eu deixo aqui na descrição todo o cronograma de leitura. Comenta aqui, traz sugestão de algum tipo de leitura que você tem vontade de ver para a gente construir o Bússola junto, vamos gerar transformação nesse mundo. É isso, eu espero que você continue por aqui e te encontrar na próxima leitura aquele cheiro. Agora, tô aqui, toda a minha energia para você da opção 3. A gente já teve na opção 1, separação, na opção 2, em casa,
E na opção 3, uau, notícias breves, casamento feliz, espiritualidade maior, viagem, mudança de vida. Ó, eu coloquei a mão, só carta positiva. Eu coloquei a mão e eu senti o meu coração tão feliz, tão aliviado. Que notícias são essas que você vai receber em breve? Algo que você queria muito conquistar? Vem, a gente tem, ó, espiritualidade maior aqui, tá? Você foi guiado até esse momento. Tem uma mudança de vida que você quer muito. Para alguns pode ser casamento, pode ser parceria, pode ser um negócio que você vai fazer com alguém que vai dar muito bom, tá? Então você chega aqui, eu sinto a energia de pessoas que estão muito conectadas com o propósito, que querem muito algo. Pode ser relacionamento afetivo, trabalho, sabe? E, e tem aqui, como fala muito de casamento, então tem duas energias fortes, tanto de alguém que tá aí, né, nesse processo de se relacionar com alguém, e para alguém que está formando parceria profissional, projeto no trabalho, ou né, trabalhando para uma empresa ou trabalhando para você. Então, vem notícia boa por aí de um projeto ou de um relacionamento, as coisas vão começar a desenrolar. A gente tem borboleta aqui no Casamento Feliz em cima de uma rosa. Então, a borboleta sempre lembra a gente do processo de casulo, em que tudo fica escuro, mas depois, quando esse casulo se quebra, ela voa e ela sai, né, da condição de lagarta para a condição de borboleta. Então, vem uma transformação muito positiva para você que se conectou com a opção 3918. E a sequência toda é harmonia. Nossa, paz, sabe? E foi exatamente a sensação que eu tive. E cada uma das leituras trouxeram exatamente a energia da frequência, para você ver como a energia dá um ente, né? Deixa eu dar uma clarificada aqui no tarot. Olha, Cavaleiros de Copas, 8 de Copas, tá. Rei de Paus, Rei de Copas, a Estrela, o Mago. É isso, tá? É superação de uma fase em que tinha um tom aqui de excesso de expectativas de algo. Aí o que que tá contando pra mim? Que vocês voltaram um pouquinho pro chão, ajustaram esse excesso de expectativa, porque o que acontece? Às vezes as coisas não dão certo porque a nossa expectativa fica muito maior do que o próximo passo. Por isso, por que fala não tem expectativas? Porque quando você tem expectativas, você não está focado no próximo passo, no que você precisa fazer nesse relacionamento, nesse projeto. Está focado lá na frente. E aqui falava muito sobre assim, isso que você está buscando tem valor emocional, valor sentimental para você. Mas esse excesso de expectativas estava travando o caminho. E aí, você estava num excesso de expectativas, um pouco. Sabe quando a gente está um pouco emocionado? E aqui pode ser tanto no trabalho quanto na relação. Eu tô vendo coisinhas brilhando o tempo todo em um lugar preto e branco. E aí, quando você para e olha que aquele lugar é preto e branco, essa realidade faz com que as etapas fiquem mais factíveis, mais críveis, sabe? Quando eu saio daqui do campo das ideias e começo a colocar em prática, porque eu vou pautado pela realidade, então eu estou focado em algo que é verdadeiro, que é real. Eu não estou construindo algo baseado numa fanfic, Kira. É engraçado que veio um monte de informação enquanto eu tô falando com vocês, e até minha energia mudou. Se vocês separarem e olharem as outras leituras, eu vou contar uma coisa aqui para vocês que chegam na opção 3. Cada leitura que você vê aqui minha, você vai sentir uma pessoa diferente, porque para além de ser taróloga, eu leio o campo. O campo de vocês é de pessoas que são mais expressivas, né? Se você não é tão expressiva para fora, você tá com uma vontade tão grande de algo, que eu tô sentindo aqui, né?
A gente tem uma água aqui no fundo do deck, a Rainha de Espadas, tá? O 10 de Espadas, falando que tá pedindo atitude racional da sua parte. Tá vendo isso que a gente estava falando? Quando você olha para as coisas sem a emoção, e claro, tudo nasce de uma emoção, de eu sentir que algo vale a pena. Só que a gente não constrói aqui na matéria só com a emoção, a gente precisa da razão, né? Por isso a gente vive no universo dual. Entender isso é importante. E nós somos duais, yin e yang, né? Emoção e razão. Se você escolhe só um lado, você só vai ter um ponto de vista. E aqui estava faltando pés no chão, racionalidade, tinha excesso de expectativa que você precisou sair um pouco dessa emoção e falar: não, eu vou conseguir fazer isso acontecer, mas existem elementos aqui que eu preciso entregar. Esse foco, esse choque de realidade, vamos colocar assim, faz com que você saia de atrasos, de lentidão, de sensação de distância, de que as coisas não vão pra. Agora eu vou fazer acontecer. Então eu posso estar falando com você que chega aqui mais emocionado. E aí o ponto de virada para você é, tá, entender que eu preciso aterrar, colocar os pés no chão e focar e trazer ideias mais tangíveis para essa relação, para esse projeto, para essa parceria, tá? E como que quem se conectou com a opção 3 fez isso? Hierofante, tá vendo? 4 de paus. A gente tem duas cartas de estrutura. O Hierofante fala de método. Então, para alguns, vai falar sobre estudar. Um curso de aperfeiçoamento. Aí, se estiver falando de relacionamento, você precisa estruturar essa relação baseada na realidade. Então, tá, eu quero construir uma vida com a pessoa. Onde eu vou construir? Onde vai ser essa casa? Né? Em quanto tempo realmente eu consigo? Eu quero construir um negócio. Tá, o que eu preciso para esse negócio? Qual que é o core do meu negócio? Eu quero ser promovido. O que eu preciso desenvolver em mim? Então, fala aqui no Hierofante de um método tradicional, de um processo, de um estudo, de um aperfeiçoamento que faça com que você fique pronto e estruturado para viver isso que você quer. Então, por isso que a gente tem um livro aqui, ó. Não é à toa. Qual capacidade você precisa desenvolver para que isso dê certo? E isso vai para relação ou para profissional. O que você precisa construir, e às vezes a gente está falando assim, tá, eu quero casar. Onde eu vou morar se eu casar com essa pessoa? Eu tenho condições? Porque eu não posso só me garantir o outro. Tá pedindo realismo, tá pedindo estrutura, tá pedindo estudo, tá pedindo método, tá pedindo para que você faça um plano possível, né? Não um plano idealizado, sabe? Por exemplo, não importa o que você quer, importa que você entenda quais são os próximos passos para você fazer acontecer o que você quer. Sai do lá, eu vou conseguir, e coloca no hoje. Hoje, como é que eu consigo fazer essa relação se tornar um casamento? Estruturar uma relação, encontrar alguém legal? O que eu preciso olhar para mim, né? Porque você atrai pessoas muito baseada com a forma como você se trata. Então, as pessoas estão te tratando bem, estão te dando atenção ou não. Olha para você, vê em você como você consegue melhorar isso. No trabalho, a mesma coisa. Eu quero me tornar, sei lá, eu quero ser promovido para gestor. Você tem a capacidade? Quando alguém tem um desejo, principalmente de ser gestor de alguma área, você vai ter que ter a coragem de ter uma conversa franca com o seu gestor imediato. Às vezes não é um cargo de gestão que vai competir com essa pessoa, sabe? Não sei, um analista sênior, alguma coisa assim. Que perguntar para ele, fazer uma reunião de alinhamento e falar assim: isso é muito o hierofante. O que em mim eu ainda preciso desenvolver para eu chegar nesse ponto aqui, meu gestor que eu quero? E aí, se você não tem isso com o seu gestor, você precisa encontrar uma forma, uma mentoria, um jeito de você descobrir essa resposta. Porque às vezes a gente não tem relação
não trabalham em lugares tão bacanas. Então, assim, Michele, eu tô aqui como analista técnico e eu quero ser sênior dessa área. O que que você precisa ter de certificado, né? O que que você precisa ter de skill, de capacidade para isso acontecer? Porque é isso que tá faltando para dar certo. É essa capacitação, entendeu? Mensagem final aqui para quem se conectou com a opção 3. Vocês estão a isso aqui de conseguir. Vocês precisam só tornar isso possível aqui, ó, no aqui e agora. O que que eu consigo fazer agora para chegar lá? É esse o caminho para vocês, tá? 3 de espadas, 9 de paus, hierofante, eremita, as de espadas. Aqui tá falando que se vocês continuassem emocionados, deslumbrados, só no sonho, sem essa realidade, sem construir essa estrutura, esse método, essa capacidade, esse skill em você, você só ia alimentar a frustração. Então, o que que eu tô sentindo aqui? Michele, você falou que ia ser fácil no começo da leitura, você falou que as notícias eram boas. O que tem aqui de energia é que isso vai dar certo, de que você tá no caminho certo. Mas você estava muito deslumbrado, muito emocionado. E que você precisava dessa luz, sabe? O eremita fala muito de deixa eu me afastar aqui dos holofotes, das distrações e olhar para isso com verdade, com realismo e ver o que em mim eu preciso desenvolver, melhorar, transformar. Lembra da borboleta? Que para que eu chegue nesse resultado, chegue nesse projeto, nessa promoção, em fazer um ticket maior, em construir essa relação. E que em mim é muito protagonismo aqui. Protagonismo, foco, realidade, verdade, sair da distração, da ilusão, da expectativa, porque se você continuar, quem não chegou aqui nesse vídeo e tá passando por essa sensação, vai se frustrar ali na frente, porque vai ter muita emoção e pouca mão na massa. E você não. Faz acontecer. Volta aqui para me contar que deu certo, porque se você focar, olhar o que em você precisa desenvolver, isso vai acontecer rápido. A espiritualidade, você não vai estar sozinho aqui, tá? Você vai ser muito intuído, muito protegido, muito direcionado, mas você precisa fazer acontecer aqui na matéria, beleza? É isso que eu tenho para você que se conectou com a terceira opção. Se fez sentido, já curte, para que o YouTube, né, o algoritmo recomende para mais pessoas e o universo se encarregue de direcionar para as pessoas certas. Se você não é inscrito, se inscreve para a gente não se perder. Aqui na descrição tem sempre o cronograma de quando tem leitura. Eu espero te encontrar em breve. Deixa nos comentários para mim que tipo de leitura você gosta para a gente construir um bolso de luz também com sua cara. Aquele cheiro. A gente se vê por aí. Espero te encontrar na próxima leitura. Um beijo.